Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a formatação da célula. Como formatar a célula em seus diversos tipos de formatos. Então vamos lá. A formatação da célula nós vamos vir aqui dentro da guia página inicial e nesse grupo aqui, ó, número. Então vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Você pode colocar o seu aí, se você quiser. Para eu colocar a célula do tamanho exato, dou 2 cliques aqui. Beleza. Como é que funciona isso? Dentro do Excel, nós temos vários tipos de formatação de texto. Nós temos o texto, nós temos em números, nós temos em datas, nós temos em hora, nós temos em porcentagem, nós temos em diversos formatos. Então, cada formato precisa ser configurado para não ficar errado, tá? Então, vamos supor, nesse caso aqui, como é um texto, ele já vem como padrão. Qualquer informação que você colocar, qualquer texto, qualquer número, ele já vem como padrão aqui em cima, geral. Ou seja, ele vem sem um formato específico. Ele é um número, ele é um texto, ele é qualquer coisa, tá? Então, ele vem sem formato nenhum, como padrão. Em qualquer lugar que você inserir, vai vir como padrão assim. Aí, nós podemos colocar como número esse mesmo texto, essa mesma célula. É só selecionar a célula e vir aqui e colocar como número. Nesse caso não altera em nada, porque isso aqui é um texto, tá? É um texto, então não vai alterar em nada, porque é só esse formato de número só dá a alteração exata quando for um número. Então vou colocar aqui 100, por exemplo, como padrão. Ele já trouxe para mim geral, sem nenhum formato. Se eu colocar 100 aqui, ó, qual que é a diferença? A diferença é que vai vir aqui, ó, com as casas decimais, tá vendo? A numeração. E com isso eu posso alterar, e ele entende que isso aqui é R$100 ou 100 qualquer outra coisa. Então ele trata com casa decimal. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1000, ele já vai vir assim, ó, 1000,00. Então essa parte de numeração. Nós temos aqui também os atalhos, onde você consegue alterar. E aqui embaixo, que é o que eu quero focar mais aqui agora com você, é quando você clica aqui em mais formatos de número, ele vai abrir esse aqui, ó, formatar células, onde nós temos várias guias aqui. Mas nessa aula nós vamos falar sobre essa primeira guia, que é basicamente a mesma coisa que estava aqui nesse atalho. Então eu seleciono, deixa eu cancelar, seleciono aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Se eu vir aqui, eu também posso dar botão direito e formatar células, tá? Direto. Bom, aqui, nessa primeira categoria, que é o número, ele está aqui para mim, ó. Ele traz um exemplo do que está selecionado, R$1000. Eu posso colocar um separador, tá? Um separador de milhar, no caso, que é um ponto. Se eu seleciono isso, o que acontece? Ele fica nesse exemplo aqui, ó. 1.000,00, que é a nossa forma de dinheiro aqui, né? Real o que separa o milhar é o ponto. Então, nessa parte aqui, só deixar selecionado, ele aparece. Se não, ele fica sem um ponto. Eu vou deixar selecionado para ficar padrão. Casas decimais. Quantas casas decimais eu quero depois da vírgula? Eu quero que venha... Quantas casas? Eu posso colocar aqui a quantidade de casas que eu quiser. Como padrão, vou deixar 2 mesmo. Mas se você trabalha, por exemplo, com preço, sei lá, de gasolina, se você trabalha com algo muito específico que exige aqui os centavos, né, sejam discriminados até mais de 2 casas, é só você vir aqui e colocar mais de 2 casas, colocar 3, 4, 5, de acordo com o que você precisar, com a sua necessidade. Os números negativos, como é que ele formata? Ele pode formatar normal, preto com o negativo aqui, com menos, né? Ele pode ficar em vermelho sem a pontuação de menos. Ele pode ficar aqui, que acabou puxando praticamente igual esse aqui de cima. E também ele pode ficar vermelho com a pontuação de menos aqui na frente no número. Eu vou deixar esse aqui como padrão mesmo, tá? E vou dar OK. Então ele ficou formatado de acordo com o que eu programei lá, tá? Eu posso vir aqui de novo, ó. Nesse atalho, nesse ícone aqui, ele abre para mim formatar células. Então, de número, quando você vai formatar esse número numa categoria número, você tem essas opções aqui que você pode colocar. Moeda
É a mesma coisa do número, só que ele inclui aqui ó, o cifrão, R cifrão. Mesmo esquema, se você quiser colocar mais de uma casa decimal. O símbolo, qual que é o símbolo? Você pode escolher o símbolo que você quiser. No nosso caso aqui é o real, né? R cifrão. Mas tem vários aqui que ele já traz pronto para você, ó. Então vou, sei lá, vou pegar aqui o turco, vamos supor. E dá OK? O que acontece? Ele trouxe o símbolo da moeda turca, tá? Mas eu vou deixar aqui o real mesmo, que é o nosso caso. E aí você também pode escolher o negativo, como que você quer. Eu vou deixar aqui normal, como padrão. E vou dar OK. Pronto, aí ele trouxe como moeda. Nesse caso você pode usar esse próprio atalho aqui, ó, que é até mais fácil, tá? Então vamos supor aqui, ó, 5 mil reais. Como ele já está formatado padrão, que ele vem zerado, eu venho aqui, ó, nesse dinheiro aqui e clico, ele já traz para mim automático. Ele ficou separado porque ele automaticamente, quando você clica aqui em moeda, ele já traz para mim aqui a formatação contábil. Se você quiser que o cifrão fique junto com o número, só você clicar aqui em moeda, tá? Porque esse atalho aqui, ele formata no contábil, que é o nosso próximo tópico aqui que a gente vai ver. Então, se eu vier aqui em contábil, que é basicamente a mesma coisa que o número, só algumas especificações um pouco mais distintas que na questão de contabilidade, questão contábil, tá? Mas é basicamente a mesma coisa que número. Bom, aí nós temos depois disso a opção data, a categoria data. Obviamente não tem como eu colocar esse 5 mil em data, ele vai converter para uma data qualquer. Então aqui data é só quando realmente a gente for usar uma data. Então vou deixar uma data aqui qualquer, por exemplo, 1/10/1 de 1977. Se você digita todas as informações já com a barra, ele já vem formatado como data, ó. Tá vendo? Ele já trouxe automaticamente como data. Então isso aí já vem como padrão no Excel. Mas se você quiser algumas especificações diferentes, como por exemplo, quarta-feira, nesse caso aqui, ó, nessa segunda opção, quarta-feira, tá como exemplo, e nesse dia foi segunda-feira, 10 de janeiro de 1977, ou seja, foi na segunda-feira. Se eu clicar em OK, ele traz para mim por extenso, né? Ele traz a data para mim por extenso. Posso escolher não colocar o ano, que ele só traz para mim o dia e o mês. E eu tenho várias outras opções aqui que eu posso escolher de acordo com o que eu precisar na minha planilha. Ao invés de ser, por exemplo, aqui, ao invés de ser 10 barra um mês sem número, ele pode trazer um mês em nome, tá vendo? Mar, no caso é janeiro, ó, 10 de janeiro. Aí você escolhe de acordo com o que você precisar. Aqui, geralmente o padrão é esse, então você deixa esse aqui como padrão. E você também pode mudar a localidade. Às vezes vem, por exemplo, nos Estados Unidos, o padrão ele coloca diferente, né? Um mês vem primeiro, depois o dia, depois o ano. Tá? Então você deve deixar português mesmo. Vou até cancelar aqui para não alterar. Ok? Deixa como padrão mesmo português. A hora é a mesma coisa da data. Não tem como você converter um valor qualquer em hora, porque senão ia dar um valor totalmente diferente. Em hora, nós usamos o separador de horas, são 2 pontos. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, 10 horas. 10, 2 pontos, 00. Aqui ele já trouxe para mim, ó, personalizado, que eu vou explicar por que disso. Mas você pode vir aqui e colocar hora, que ele já traz aqui para mim automático. Ó. Você pode colocar uma hora da tarde, PM, até os segundos. Aqui de novo a questão do PM com os segundos. Eu posso colocar diversas formas aqui, ó, tá vendo? Ó? Okay? Ele vem personalizado e eu vou explicar mais para frente por que. Quando chegar aqui nesse item aqui, eu já te explico por que ele fez isso. O próximo item aqui é o porcentagem. Então, se eu digitar, por exemplo, 100% e apertar o Enter, ele já vem automático também como porcentagem. Ele traz aqui para mim. A única alteração que eu consigo fazer na categoria porcentagem é aumentar aqui as casas decimais. Posso colocar 2 e mais e por aí vai. Lembrando que também você pode digitar aqui, por exemplo, 50 e vir aqui, selecionar e clicar aqui em porcentagem. Só que nesse caso ele deu como 5.000%, porque a porcentagem, lembrando
que é por decimal, né? Então, se você quer 50%, se digitar automaticamente, você vai ter que colocar 0,5. E aí, sim, você colocar a porcentagem, fica 50. Então, mais indicado mesmo é você vir aqui e digitar o número que você quer com a porcentagem já direto, tá? Para não converter errado. Próximo item aqui é o item de fração. Quando você quer usar a fração, tá? Então, 1/4, 1/2, 2/4, 4/8 e por aí vai. Geralmente é difícil usar isso daqui, tá? Mas se você quiser também tem essa opção. Científico, da mesma forma, às vezes quando ultrapassa a numeração, ele vem esse E mais 00. Mas é um número científico também. Dificilmente também você vai usar isso daqui. Pode ser que você use, mas é difícil. Texto, ele já pode... Você consegue colocar ele já direto como texto, ao invés de geral, tá? Também não muda muita coisa. Especial é quando você quer colocar um valor específico, diferente, que tem um CEP, um telefone. E o personalizado, que aí até volta com o que eu tinha falado lá na hora. O personalizado é quando você precisa colocar um caractere, uma formatação que ainda não está dentro dessas categorias pré-definidas. No exemplo lá da hora, quando a gente colocou lá 10 horas, ele veio com esse formato aqui, ó. Por quê? Porque esse formato, se não me engano, deixa eu até fazer de novo aqui, ó. 10 horas. Vamos ver que formato que ele ficou. Não, ele veio nesse aqui, ó. Tá? Ele já veio nesse como padrão, que é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, só que em questões de fórmula, na hora que você for fazer uma fórmula em cima de horas, esse já é o padrão estabelecido pelo Excel na hora de for fazer uma fórmula para não dar erro. Mais para frente nós vamos ter uma aula específica só como trabalhar com horas, cálculos de horas, é um negócio um pouquinho mais complexo. Então, para isso nós vamos usar muito essa questão do personalizado, tá? Mas por hora eu sugiro que você, quando você for trabalhar com hora, você digite direto aqui, ó. Então, se você colocar, por exemplo, 15 minutos é 0, hora 15. Certo? E ele já vem personalizado, bonitinho, sem você precisar se preocupar com isso. Mas essa categoria personalizada é quando você quer personalizar algo, uma categoria que ainda não existe, tá? Dificilmente você vai usar isso aqui também, mas é algo que é importante você saber, tá bom? Bom, aí aqui nós finalizamos essa aula de formatar células, sobre as categorias, sobre os tiros de dados que vão ser trabalhados aqui. Eu espero que você esteja gostando desse curso, espero que você esteja realmente aprendendo. Se você preferir, eu até recomendo que assista novamente essa aula com calma, anotando, tomando nota, porque trabalhar com hora no Excel também é algo bastante útil, que se você trabalha principalmente com RH, nossa, você vai trabalhar demais com cálculo de horas, de funcionários, de hora extra e por aí vai. Então até a próxima aula.